Então vamos lá. Aqui, ó, vocês conseguem observar? Essa aqui é uma malha de aterramento que você coloca no arranque, tá? Essa malha de aterramento você coloca no arranque, entre a caixa e o arranque, tá? E embaixo do carro, entre o chassi e a caixa. Eu vou fazer um post depois colocando exatamente a foto desses pontos em específico, tá? E essa aqui, claro, todo mundo conhece, é uma malha do negativo da bateria, tá? Essa aqui já é uma malha velhinha, tá? É uma malha de negativo da bateria. Então, no Fusca nós temos 3 aterramentos fundamentais. Essa malha aqui, tá? Que vai do negativo da bateria até o chassi. E 2 malhas dessa aqui, tá? A primeira vai embaixo do carro, do chassi até a caixa, até o engate da caixa, a fixação da caixa embaixo do carro, e do suporte do motor da caixa até o motor de arranque, tá? São 2 malhas desse tipo aqui. São três aterramentos fundamentais, tá? E às vezes eu gosto de ir até mais exagerar um pouco mais, eu boto até um aterramento adicional do mesmo ponto dessa malha do aterramento, levando no motor. Porque aí você tem um aterramento maravilhoso, perfeito. Entendeu? Um carro que tem muito tempo sem mexer nisso, tá? É bom dar uma revisada nisso. É bom dar uma revisada. Para ver se, primeiro, para ver se a malha está lá. Tá? A maioria dos carros não tem essas malhas. Primeiro você vê se a malha está lá. Em segundo, você olhou, a malha está lá? Beleza, então o que você faz? Ou você bota uma malha nova, ou você faz um reforço. Tá? Em todo caso, se você quiser mexer na malha que está lá e dar uma limpeza nela e botar no lugar, desde que ela esteja em bom estado, você pode fazer também. Tira a malha, limpa a malha e limpa os pontos de contato, que essa aqui é a parte mais importante. Ó. A parte de contato da malha e na carroceria do carro. São pontos que tem que estar limpos. Tá? Por quê? Porque é isso que vai fazer com que todo elétron, toda a corrente que circula, que passa por aqui, ó, por essa avenida, né? Toda a corrente que circula por essa avenida, a gente vai ter certeza que a gente não tem nenhuma obstrução. Essa limpeza aí dependendo do nível de sujeira que tenha no carro, você pode botar lá pode ser feito com água e sabão, uma escovinha, água e sabão, ou então um desengripante mesmo, você bota em cima do ponto, limpa com pano, com desengripante para tirar o grosso da sujeira, e depois eu entro com uma lixa de ferro, tá? E eu lixo no ponto até ficar clarinho. E aí você vai ter noção que você limpou, você tirou toda aquela sujeira que estava fazendo o isolamento da lataria, e você vai ter o melhor ponto de fixação entre a lataria e a malha de aterramento. Deu para entender? Perfeito. Então, basicamente, a gente tem... Engraçado que eu sempre... Opa, seja bem-vindo que está chegando agora.
mas assunto é que não falta. Vai rolar outro manual, sempre tem. Eu tô desenvolvendo outros assuntos aí. Eu tô desenvolvendo outro material. A questão é que eu tenho um grande dilema entre eu quero fazer material escrito e material em vídeo. Mas é um dilema porque é uma questão de organização mesmo, né? Então tem que botar a cabeça no lugar para eu conseguir colocar tudo isso no papel e poder transmitir isso de uma forma didática, uma forma clara, para que as pessoas possam entender, entendeu? Eu não sei se todas as pessoas já tiveram oportunidade, tá? Eu tenho esse manualzinho aqui, na verdade é o e-book, né? Ele está na internet, se chama 10 segredos para você cuidar bem do seu Fusca. É um manualzinho, é um e-book básico, tá? É um e-book bem básico, com dicas, tá? Dicas dicas básicas, mas eu vou falar para vocês. São dicas que são básicas, mas são muito importantes. Entendeu? Você ainda não baixou não, Nicolas? Se você for lá no meu blog, para quem não conhece, meu blog é ateliedofusca.wordpress.com. Lá no meu blog vocês conseguem o acesso a esse e-book, consegue baixar lá o e-book e consegue também ter acesso a um outro manual. Eu tenho um manual falando só sobre o sistema de ignição, tá? Que é um manual que também está nesse blog e inclusive ele está agora ele está com venda aberta, tá? Ele está com venda aberta. Mas olha, esse aqui é grátis, esse aqui é gratuito, tá? Esse aqui é gratuito. Eu acho que é muito interessante ter, apesar de assim, para quem cara, você consegue ler no computador, tá? Para quem tem PC, e até mesmo notebook, você consegue ler no computador. Esse aqui eu imprimi por quê? Porque eu queria ter ele impresso, tá? Eu queria ter ele impresso, mas na verdade ele é um e-book, certo? Então, na verdade, assim, o que acontece? A gente fala, eu percebo, né? Eu percebo isso. Que quanto mais eu falo, eu sempre volto para os pontos básicos, que são os pontos mais importantes. Entendeu? Os pontos básicos, os pontos mais importantes, que são o quê? O que você tem que ver no sistema elétrico? Ah, perfeito, é claro, se você puder ter o e-book impresso, maravilha, entendeu? Maravilha. Mas a gente sempre vai bater nos pontos que são básicos, tá? Um sistema elétrico para funcionar da melhor maneira possível, o que ele tem que ter? Em primeiro lugar, ele tem que ter os aterramentos em dia. Os aterramentos em dia, isso em tratando do básico, tá? O que você precisa para o seu carro andar? O que você precisa para o seu carro andar? Você tem que ter a bateria carregando e a bateria funcionando, o seu arranque virando, entendeu? E o gerador alimentando os consumidores, tá? Isso é o básico de automóvel, tá? E o seu sistema de ignição, obviamente, tá? E para quê? Por que você tem que ter isso? E para que a gente atinja, na verdade, para que a gente atinja esse nível de funcionamento básico, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter o sistema de aterramento, o aterramento em ordem, em dia, tá? O seu gerador, aterramento em ordem, seu gerador ou seu alternador funcionando perfeitamente, carregando no nível de 13,5 a 14,5,
Isso aí todo mundo tem que ter noção de que o seu carro está funcionando bem assim, tá? Isso vai acarretar o quê? Que a sua bateria ela tenha sempre a reposição daquela corrente que é gasta. Então, como ela trabalha se retroalimentando, ela vai estar sempre, ela cai o nível e sobe o nível, ela cai o nível e sobe o nível, estabiliza, cai, sobe, estabiliza, cai, sobe, estabiliza, certo? Porque é assim que o sistema funciona, é assim que o sistema precisa funcionar. E por que a minha dica de você ter um carregador? A minha dica de você ter um carregador de bateria é pelo seguinte, tá? Isso é um dado, tá? Um dado aqui, eu estou trazendo um dado estatístico, tá? Um dado matemático. O seu sistema de carga, ele nunca vai deixar a sua bateria em 100%. Ele nunca vai conseguir elevar o nível de carga da sua bateria até 100%. Tá? A única forma de você deixar sua bateria em 100% é com a carga lenta. Tá? O sistema de carga ele sempre vai deixar sua bateria na média de 70%, que vai estar operando o seu sistema de carga. O sistema de carga do seu dínamo, do sistema de carga do seu alternador. Entendeu? Na verdade, de tempos em tempos, o ideal seria fazer pelo menos 2 vezes por ano, você tirar a bateria do seu carro e botar ela para dar uma carga lenta. Para quê? Para que ela assuma o nível 100%. Entendeu? O que você faz com isso? O que você promove? Você promove a maior durabilidade da sua bateria. Entendeu? Você fazer isso pelo menos umas 2 vezes umas 2 vezes por ano seria saudável fazer dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um post com esses, ou então posso botar nos stories com o link dos 2 manuais, com o link do e-book, o link do manual, tá? E eu vou botar também lá, vou fazer um post falando sobre a questão do carregador. Vou fazer uma sugestão, tá? Não estou ganhando nada com isso. Só é um carregador que eu uso, tá? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Eu tô com ele aqui na mão. Aqui, ó. Esse aqui é um carregador, tá? Muito simples. Ó. Muito simples, porém muito útil. Tá? Isso aqui não é caro, é barato. Tá? Você compra pelo Mercado Livre. E você ter uma coisinha dessa aqui na sua casa, tá? Isso aqui é de um quebra-galho formidável. É uma coisinha que funciona muito bem, entendeu? E te dá uma autonomia fantástica. Dá a você uma autonomia fantástica. Então, é o que eu sempre digo, e eu sempre procuro passar isso para as pessoas. Quem tem Fusca, né? Quem tem um Herculid, precisa ter autonomia. Tá? Você tem que ter autonomia de ação. Tá? Você tem que ter condições de tomada de decisão. Você tem que ter condições de fazer um mínimo diagnóstico básico. A marca é... Eu vou botar o link depois, eu vou fazer um post. É Trafotron. O grande barato desse carregador, qual é? Ele permite que a bateria, uma vez
carregada, cheia, ele mantém o nível dela sempre flutuante, entendeu? Ou seja, ele não prejudica a sua bateria dando sobrecarga nela e nem deixa ela descarregar de novo. Então ele fica naquele nível ali, ó, carregando entre 13,5 e 14,5. E aí ele fica flutuando ali, entendeu? Então se você quiser deixar a sua bateria 6 meses na tomada, a hora que você tirar ela para carregar, ela vai estar 100%, entendeu? Isso aí, Trafotron. Beleza, gente? Então eu queria saber se vocês têm mais alguma questão, mais alguma dúvida. Olha, quem vai dizer isso é o carregador. O tempo necessário para uma carga de bateria, quem vai dizer é o carregador, tá? Certamente a carga lenta, tá? Se você puder optar por uma carga lenta, é melhor, tá? Mas quem vai dizer isso é o carregador. Por quê? Quando chegar no nível ótimo de carga, ele vai dizer para você. Ele vai apontar, ele acende, ele dá o sinal. Aí ele diz, você olha, ele diz assim, olha, a bateria está carregada, entendeu? Mas é claro que você pode ir monitorando, tá? Monitorando para ver qual é o nível que a bateria tá subindo, entendeu? Se ela já passou de 13 e 14 e tal. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. Isso não é uma ciência exata não, tá? Mas eu não tenho isso escrito aqui, mas não é porque a bateria tem 12 volts, você bota lá o voltímetro e você vê lá, tá marcando 12,2. Não é por isso que significa que a bateria tá boa, tá? Tá com um nível de carga excelente. Tanto é que se ela estiver marcando 12,2, ela pode não virar o arranque, entendeu? Então, mas da mesma forma eu já vi baterias marcando 11 menos, abaixo de 12 virando arranque. Então é uma coisa muito interessante até. Mas obviamente cada caso é um caso, né? Vai depender da bateria, entendeu? Porque aí cada bateria em particular ela tem um nível de corrente, né? Que pode ser disponibilizada na hora da partida, né? Ou não. Mas assim, o nível ótimo de bateria, se você for colocar o voltímetro, ele vai estar marcando lá de 12,4 para cima, tá? 12,4, 12,5, 12,6, aí você considera que essa bateria tá carregadinha. Ou, né, no nível médio, pelo menos 70, 80% de carga, que é exatamente o nível que o gerador consegue manter a carga da bateria com tudo funcionando, entendeu? Então, tem alguma questão? Uma boa pergunta. Geralmente, para você tirar a bateria, tá? É o seguinte, tem um jeito de fazer, que é o seguinte, tá? Geralmente, você tem que ter uma chave 13, tá? Geralmente, esse parafusinho aqui é uma chave 13, tanto no negativo quanto no positivo. Geralmente é uma chave 13. Se não for uma chave 13, é uma chave 10, é uma chave 11, para você tirar esse parafusinho aqui, essa porquinha, tá? O melhor jeito para você tirar uma bateria é o seguinte: você tira primeiro o negativo.
Depois você tira o positivo. Tá? Vamos de novo. Para você tirar a bateria do seu carro, primeiro você tira o negativo, você desconecta o negativo, depois você desconecta o positivo. Aí você solta a bateria, tá? E para colocar de volta, aí você vai fazer o inverso, tá? Você vai colocar primeiro o positivo e depois o negativo. Entendeu? Por que isso? Por que isso? Porque pelo simples fato de que se você for mexer no seu positivo com uma chave, antes de soltar o negativo, tá? Todo mundo sabe ou deveria saber que se você juntar o positivo com o negativo, dá faísca, né? Dá fogo. Todo mundo deveria saber disso. Então, digamos que você tá, sei lá, levantou o seu banco do Fusca e está lá mexendo, tirando o borne positivo da bateria sem ter soltado o negativo primeiro. O que pode acontecer? Se você está lá trabalhando com uma chave, né? Às vezes você soltou a porca e o borne não sai porque está muito agarrado, daí você mete uma chave, mete um alicate, alguma coisa assim, ou a própria chave mesmo. Essa chave ela pode encostar numa parte metálica. E aí você vai tomar um susto danado, entendeu? Você pode até se machucar. Porque você vai dar um curto bem ali na sua mão, entendeu? Por quê? Porque o negativo, você está mexendo no polo positivo e o negativo ainda está conectado na bateria. Então, por isso que a melhor medida a se tomar sempre. Inclusive, quando você vai mexer na parte elétrica, sempre tira o polo negativo da bateria para você mexer em parte elétrica. Que aí você vai ter certeza que você não vai ter nenhum problema de choque. Ou de susto, né? Na verdade é o susto, né, que você leva, né? Ou de curto. Às vezes pode encostar um fio no outro e pegar fogo mesmo, né? Então é uma forma da gente se precaver. Entendeu? Então, sempre que você for mexer, antes, negativo. E em seguida, tira o positivo. E aí você pode mexer com a sua bateria. Mais dúvidas? Entendeu certinho? Obrigado, Roberto. Obrigado. Eu sei, na verdade, você está dizendo aí que a aula foi 10, né? Mas eu sei que a aula poderia ter sido muito melhor. Tá? Eu sei que a aula poderia ter sido muito melhor. Mas a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando aos pouquinhos. A gente vai melhorando aos pouquinhos. Então, aproveitando aqui o pessoal que está presente, e antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte: eu tô pensando em fazer outras transmissões, tá? E uma das transmissões eu queria falar um pouco sobre... Sim, tem o Fusca 72. Obrigado. Então, eu queria falar um pouco sobre a questão do... a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Quais são os principais pontos? Os principais pontos para quem vai comprar um Fusca, para quem vai comprar um carro antigo, o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa tem que olhar. Então, isso aí é um ponto, é um assunto que eu quero trazer para a gente conversar aqui, tá? E o outro assunto é exatamente sobre o sistema de ignição. Basicamente um pouco do que eu trouxe aqui que a gente conversou, tá? Na verdade, o que eu falei aqui foi o básico do sistema de ignição,
tá? Mas como eu falei, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, no Fusca, tudo tem a ver com tudo, tá? A gente não pode olhar o carro, a gente tem que olhar o carro como um sistema, é um sistema, tá? Eu não posso olhar para nenhuma parte isoladamente. É claro, guardadas as devidas proporções, você precisa isolar os problemas para você resolver. Mas você não pode olhar o veículo como, sabe? Você tem que olhar como um todo, para você conseguir entender, entendeu? Você tem que olhar todos os assuntos como um todo, tá? Você tem que olhar todos os circuitos como um todo, tá? Então, se eu estou falando de aterramento, né? Se eu estou falando de aterramento, o aterramento é o assunto básico que vai nortear todo o melhor funcionamento do carro, tá? O aterramento vai nortear o bom funcionamento do sistema de carga da bateria, tá? Vai influenciar o bom funcionamento do seu sistema de ignição, tá? Vai influenciar o bom funcionamento de algum equipamento elétrico que você tenha, certo? Vai influenciar tudo, o aterramento influencia tudo, tá? E aí eu pergunto para vocês, quem fala sobre isso? Qual é o profissional que se preocupa em ver um aterramento de um Fusca? Tá? E outra dica que eu queria dar para vocês também, sempre que vocês ouvirem a seguinte frase, Fusca é assim mesmo, fujam dessa pessoa que falou isso, que Fusca é assim mesmo, tá? Porque realmente vocês vão ter, se for um profissional, vocês vão ter uma série de problemas. E se for alguém querendo te dar conselho e falar que Fusca é assim mesmo, eu não levo a sério o conselho dessa pessoa, tá? Porque é uma pessoa que não tem o mínimo de bom senso e não sabe do que está falando, infelizmente. Tá? E esse é o grande problema dos nossos Fuscas, né? Dos nossos carros antigos, né? Que tem muita gente que sabe, que acha que sabe o que está fazendo, entendeu? Na verdade não sabe nada, não tem informação técnica, entendeu? É tudo puro achismo e isso prejudica muito a vida das pessoas, entendeu? O Nicolas, o Fusca, originalmente ele era 1.300, nós já colocamos para 1.500, agora é 1.500. Agora é um Fuscão. E aí eu queria dizer para vocês isso aí, que a tendência é que eu continue fazendo essas transmissões para a gente poder bater um papo, poder se falar, né, tirar suas dúvidas e a gente poder, enfim, trocar figurinha, porque na verdade ninguém sabe tudo, né? Eu também, todo dia eu aprendo, todo dia eu estudo um pouco, eu aprendo, e aí eu estou sempre tentando passar um pouco do meu conhecimento adiante, né? Que eu acho que é muito importante. Como eu digo para vocês, eu tenho clientes, eu trabalho com manutenção elétrica e mecânica, mas eu acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas tenham noção, entendeu? De como as coisas funcionam, porque isso faz você um usuário melhor, isso faz você um dono melhor, entendeu? Isso faz você um dono mais exigente, um profissional que vai meter a mão no seu carro. Então você precisa ter conhecimento, entendeu? Conhecimento é poder. Essa é a grande verdade. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem condições de questionar, de conversar de igual para igual, de debater e de, se for o caso, até propor, né? Não que você vai né? Que se for assim, se for o caso, você mesmo faz o seu serviço, se for, né? Se fosse, seria ótimo. Mas não que você vai tirar a autoridade do profissional que vai fazer o reparo no seu carro. Mas você também, a partir desse nível de pensamento, você pode trazer elementos. Porque como todo mundo sabe, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma.
Então, às vezes, a gente consegue trazer elementos que aí o cara fala, porra, não pensei nisso. Vou ver isso aí. Entendeu? Exatamente, exatamente, exatamente. E eu sempre bato nessa tecla, sempre vou bater. Entendeu? A importância da pessoa ter um conhecimento básico para que não seja enrolada mesmo, né? E assim, obviamente vocês sabem que quando o profissional acha que ele está lidando com um completo leigo, ele pode dizer qualquer coisa e ele vai achar que você... E a tendência da pessoa é acreditar, entendeu? Então, pessoal, vocês têm mais alguma questão? Gostaria de saber se vocês têm mais alguma questão, porque aí eu vou encerrar esta transmissão. Agradecendo desde já a quem se faz presente. Meu muito obrigado. Agradeço a quem se fez presente. Agradeço a Roberta aí pela sugestão do assunto. Achei bastante oportuno. E vou fazer o seguinte, vou ver se eu consigo melhorar essa apresentação. E claro, é isso aí, Nicolas. Já é difícil encontrar um bom profissional com uma boa vontade, entendeu? Então a gente precisa ter... a gente precisa contribuir com um olhar crítico. A gente precisa dar essa contribuição com o olhar crítico também, entendeu? Porque no fim das contas, são nós, como proprietários de carros antigos, somos nós que vamos arcar com todas as consequências. Se o cara fizer um bom trabalho, beleza, você vai ficar feliz da vida, vai curtir seu carrinho. Agora, se o cara fizer besteira, né, quem vai segurar a brasa é você também, entendeu? Infelizmente. Então, no fim das contas, faz toda a diferença a gente ter uma visão crítica a respeito desse assunto. Beleza, pessoal? Então, se alguém quiser trazer alguma questão aí, a hora é essa. Eu vou liberar vocês. E aí eu realmente estou querendo trazer outros assuntos para a gente poder conversar, tá? E trazer aqui, trazer um pouco aqui das coisas que eu penso, que eu acredito, para a gente trocar essa ideia aí, que eu acho que é super saudável. Tem muita gente que está longe, tem muita gente que não é do Rio de Janeiro. Então, o próprio fato a internet está aí para isso mesmo, né? Para encurtar distâncias e fazer a informação chegar, né, aos lugares que a gente não tem acesso. Tá? Eu já ajudei muita gente pela internet a resolver problemas que lá na terra dele não conseguia resolver porque, né, não tem apoio dos profissionais, o profissional cabeça dura, enfim. Cara, quem sabe amanhã? Quem sabe amanhã? A gente podia fazer uma amanhã, o que vocês acham? Pode ser amanhã, nesse mesmo horário, às 17 horas, que tal? A gente pode falar um pouco sobre essa questão aí da aquisição dos Fuscas. O que você precisa saber para comprar bem, para fazer uma boa aquisição. Beleza? A pergunta do
do nosso amigo Fermatos, kit gás no Fusca. Cara, kit gás no Fusca muita gente usa, tá? Muita gente usa. O que eu posso trazer para você, e muita gente usa e funciona muito bem, tá? Eu tenho cliente que tem kit gás no Fusca. E por acaso ele só anda no gás. Ele só anda no gás. Mas o que acontece? O carro ele não foi concebido para andar no gás. Nós estamos falando de um sistema, tá? De um motor arrefecido a ar, por isso o nome Air Cooled. Então, o arrefecimento do motor ele é feito pela movimentação do ar, tá? Das pás de refrigeração, né? Das pás do ventilador e da circulação de óleo, certo? E a própria gasolina que é injetada, tá? Que é injetada no sistema de ignição, a própria gasolina, na mistura, tá? Ela própria é utilizada como fonte de resfriamento dos pistões, tá? Basicamente é isso que a gente tem que saber, tá? E o que a gente tem, então, assim, é um sistema, é um motor refrigerado a ar, tá? Que também é refrigerado à base de óleo e a própria mistura da gasolina, tá? Uma vez entrando na câmara de combustão, ela ajuda a refrigerar os pistões, tá? Segura essa informação. O que a gente tem com o gás? Tá? O gás é um combustível seco. Tá? Além da refrigeração dos pistões, a gasolina também ajuda a lubrificar, certo? Informação importante. O que é o gás? O gás é um combustível seco. Então você tem esse elemento, tá? Tem esse elemento que depõe contra, entendeu? Enfim, é um assunto polêmico, tá? O que eu sei, os dados que eu tenho é o seguinte: tem muito dono de Kombi, que na verdade as Kombis que usam kit gás, elas rodam muito, muito, muito. Então esses motores eles têm uma taxa de quebra, uma taxa de problema muito maior. Simplesmente pelo fato de estarem usando kit gás, entendeu? Que provavelmente se estivessem usando a gasolina não teria uma quebra tão alta, pela questão do arrefecimento e pela questão da própria lubrificação, entendeu? Mas é um assunto muito polêmico, cara, é um assunto muito polêmico. Particularmente, eu não usaria kit gás no meu, tá? Eu prefiro usar o sistema original com alimentação a gasolina, entendeu? Mas é claro, tem muita gente vai dizer: eu uso, não tenho problema nenhum, o carro funciona muito bem. Também tem a questão da potência, perda de potência. Cada um traz o seu elemento, né, de vivência e tal. Cada um depende muito do usuário, depende muito de um monte de coisas. Diga lá, Nicolas. Manda. Valeu, Fermatos. Espero que eu tenha conseguido contribuir aí com a sua dúvida. Esse é o meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista baseado no que eu já estudei, no que as pessoas já apresentaram, entendeu? Em informações, em dados. Então, Nicolas, deu uma travadinha aí, né? Então, essa questão do óleo é a seguinte: a melhor marca, ela
assim, a gente tem que levar em consideração que é o seguinte: o motor original, o óleo correto é óleo mineral, certo? O que o óleo precisa ter? O óleo precisa ter detergente, uma carga de detergentes e lubrificantes para que o seu conjunto mecânico funcione da melhor maneira possível e tenha autolimpeza, né? Que o óleo também, a partir de uma determinada temperatura de trabalho, quando o motor está quente, você bota o seu motor na estrada, ele vai atingir uma temperatura de trabalho que ele vai ativar as propriedades lubrificantes dele. Aí entra a autolimpeza, certo? Todo óleo tem que ter isso, tá? E todo óleo tem. É claro que tem os óleos mais caros no mercado. Aí vai depender do que seu bolso, até onde seu bolso alcança, né? Nós temos marcas muito caras e marcas mais baratas, entendeu? Todas elas vão trazer aquilo que se propõe. É claro que uma marca mais cara, que tem uma maior aplicação de tecnologias e tal, usam uma maior carga de detergentes e outros elementos lubrificantes. É claro que esse óleo ele vai custar mais caro, entendeu? E ele vai ter uma qualidade superior, tá? Então é tudo uma questão de observar, tá? E outra coisa também que é interessante que a gente observe deixa eu pegar aqui um negócio. É o API do óleo, tá? Não sei se vocês sabem, mas o API é aquela sigla que diz o quão é moderno, né? Ou seja, aquele óleo com API maior, a gente tem APIs agora na casa de a gente já passou pelo J, tá? Deixa eu pegar uma garrafa aqui, peraí. Bom, não consegui pegar a garrafa, tá muito bagunçado aqui, mas é o seguinte, o API, tá? Acho que o que tem no mercado agora é o SL, tá? É o mínimo que tem no mercado, SL. Então, quanto mais alto esse API, já tem API SN, mas o SN é para óleo semissintético, tá? Então, quanto maior esse API, por exemplo, 20W50 API SL, 20W50 API SN. Quanto maior esse API, maior a carga de detergentes e lubrificantes, entendeu? Geralmente no carro dos clientes, depende aí vai depender se o motor é novo ou o motor é um pouco mais rodado, entendeu? Para motor novo, por exemplo, o motor acabou de sair da retífica, eu sempre sugiro que use um 15W40, que é um óleo mais fino. Isso porque o motor ele tá com todas as engrenagens muito justinhas, então ele precisa de um óleo mais fino para lubrificar melhor. Então, você está citando aí a Mobil, né?
esse fabricante, eu considero um dos óleos mais avançados, tá? Um dos óleos de melhor qualidade que se encontra no mercado, tá? Eu nem sei, na verdade, como está o preço, mas também não é um preço muito barato. É um dos preços mais puxadinhos, tá? A Roberta está perguntando sobre a questão do óleo de motor a diesel. Virou moda, né? Usar óleo de motor a diesel para gasolina. Por que virou essa moda? Porque o Tonela que lançou isso aí, tá? O Tonela que começou a mostrar que ele usava e dizer que ficava bom e tal. Por quê? Porque o óleo para diesel, ele tem uma carga de detergentes e lubrificantes muito maior, entendeu? E isso aí, se você for aplicar no motor de Fusca, obviamente que vai ser benéfico, né? Óbvio, né? Guardadas as devidas proporções, né? Mas eu particularmente ainda nunca usei. Mas tem gente usando e aprovando. Mas eu particularmente nunca usei. Eu sempre uso sempre recomendo o óleo mineral, tá? Para motor a gasolina. E no caso de um motor novo, tá? Eu recomendo o 15W40. Mas o que acontece? O 15W40 no momento, no mercado, é difícil você achar um óleo 15W40 no mercado que seja mineral. Eu já achei uma vez em São Paulo, depois nunca mais, tá? E aí eu, no caso do meu motor em específico, é usado 15W40 semissintético, entendeu? Mas só porque não se acha mineral. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu não acho mineral. Quando eu fiz o motor em São Paulo, foi no início do ano passado, eu consegui achar em São Paulo, entendeu? 15W40 mineral. Infelizmente aqui no Rio não tem. Aí eu uso 15W40 semissintético, tá? Então esse óleo mais fino eu faço questão de usar para os motores novos, porque você vai ter um óleo mais fino circulando dentro de um motor que está com todas as folgas mínimas e você vai ter um nível de lubrificação muito alto. Isso é muito benéfico. Boa pergunta, Nicolas. Boa pergunta. Boa pergunta. Essa questão da quilometragem é muito boa, tá? Particularmente, tá, no meu motor, o que eu vou usar para observar isso, tá? A partir do momento, vocês sabem ou deveriam saber que o motor ele usa o óleo, ele vai baixando o óleo normalmente, tá? Porque bem ou mal uma pequena quantidade de óleo sempre vai passando para a câmara de combustão. Isso faz parte do processo de lubrificação, tá? Mas não pode ser excessivo porque senão o motor começa a fumar, né? Significa que o óleo está passando para a câmara de combustão e queimando junto com o combustível. Aí o motor começa a fumar. E, consequentemente, você começa a baixar o óleo. É o popularmente conhecido como motor bebendo óleo, né? No caso do meu motor, o que eu vou observar? Uma vez que eu esteja já usando esse óleo 15W40 desde zero, tá? Ele já deve estar aí com... que é um carro que anda muito, ele já deve estar aí com... ele já bateu aí os 90 mil quilômetros, tá?
Então, eu vou fazer a seguinte observação, sempre observando qual é o nível de consumo de óleo, tá? Porque o ideal é você ter um motor, que você tenha o carro com aquele consumo, aquela utilização diária, né? Ou rotineira, depende da rotina de cada um. Você vai ter aquela utilização rotineira e você vai perceber o nível de óleo está baixando a cada tantos quilômetros, tá? Essa decisão de mudar para um 15W40 para um 15W50, ela virá se em determinado momento eu perceber que esse motor começou a beber óleo. Entendeu? E aí a gente tem duas questões, né? Ou tem algum vazamento, tá? Ou consequentemente, ou tem algum vazamento visível que tem que ser verificado, ou pode ter algum aumento de folga, que aí já acarreta uma maior passagem de óleo para a câmara de combustão, entendeu? Mas dependendo do comportamento do próprio motor, é isso que a gente tem que observar, o comportamento do motor. É o comportamento do motor que vai dizer, tá? Dependendo do comportamento do motor, ele pode ser usado por muitos e muitos e muitos quilômetros, tá? Que aí o que pode acontecer? O motor bebendo óleo ou vazando, o que pode acontecer? Aumentam as folgas. Por exemplo, se você tiver um aumento de folga lá nos anéis e no cilindro, entre anéis, cilindro e pistão, você tem um aumento de folga ali, um óleo mais fino, ele vai passar, ele passa mais rápido para a câmara de combustão, ou seja, ele consome mais. Concorda com o meu raciocínio? Então eu vejo dessa forma. Aí nesse momento, o que acontece? Aí pode entrar, né, a substituição de um 15W40 por um 20W50, entendeu? Para manter esse nível de consumo, mas aí já entram outras coisas que você tem que observar, né? Porque se o motor começou a beber óleo, significa que ele já está no nível de desgaste interno, que já tem que fazer uma nova revisão. Mas o pensamento é mais ou menos por aí, tá? Na prática, o que vai mostrar é o comportamento do motor em si. Pessoal, eu vou ter que encerrar, porque senão o Instagram vai derrubar a nossa live, tá bom? E aí vamos ver se amanhã eu vou fazer uma chamada, tá legal? Para um novo encontro amanhã, tá bom? Valeu, um abraço.